para que todo esse evento do Setembro Amarelo acontecesse. E eu também agradeço a ProEx pela ajuda nessa toda essa organização e planejamento desses eventos. Eu gostaria de me apresentar, a Elisa disse, né? Meu nome é Adna, eu sou psiquiatra, sou professora aqui da universidade. E, bem, vou deixar ele se apresentar, porque além do meu esposo, ele tem outras titulações. Muito bem, boa noite a todos, todas. Eu sou o Leandro, sou docente também aqui falo aqui, né, nesse espaço virtual, mas quem está promovendo é a universidade, então estou entendendo que eu estou no espaço da universidade. Eu sou docente também aqui da universidade, da UEL, como a Elisa já mencionou, sou professor do departamento de música e teatro, e esposo da Adna, acho que isso é a minha maior conquista. A gente pensou hoje em conversar um pouco com vocês a respeito de várias coisas, né? A gente tem conversado muito entre a gente por conta da questão da pandemia, né? E isso, eu acho que ninguém aguenta mais ouvir falar de Covid, de pandemia, isolamento social, uma série de coisas. Mas hoje, o que a gente quer explorar com vocês é como a gente dá conta de tudo isso? Como é que a gente enfrenta tudo isso e que formas a gente pode, que tipo de estratégias a gente consegue desenvolver para que a gente fique, assim, sobreviva a esse processo todo, porque fácil não está sendo para ninguém, né? Gostaria de começar falando algumas coisas a respeito do isolamento, né? Nós vamos explorar isso um pouco mais, o Leandro vai falar um pouco disso, mas é interessante a gente pensar, olha, nós estamos aqui em algumas pessoas e ninguém aqui, ou pelo menos a maior parte de nós, não estamos conseguindo nos encontrar pessoalmente, né? Isso não é interessante, a gente sabe disso, a gente tem sofrido com tudo isso, mas por que para a gente faz tanta falta a questão da presença, né, do toque, do estar perto? Nós somos todos seres gregários, né? A gente não nasceu para viver isolado numa ilha, por mais que às vezes a gente deseje, né, isso, assim, de se isolar, porque não aguenta mais ver as pessoas, aquele chefe chato, mas nós somos seres gregários, a gente precisa do outro, e a gente se constitui enquanto indivíduo pelo outro. O que é algo bastante interessante da gente pensar é que as mídias sociais, e eu vou passar alguns dados para vocês, e isso são dados pré-pandemia, então vocês multipliquem por muito esses dados que eu vou passar agora. Nós temos, quando iniciou esse processo de mídias sociais, Facebook, Instagram, virou uma febre, né? Por quê? Porque era muito legal. E a gente chegou a passar muito tempo do nosso dia mexendo nas mídias sociais. Lembre-se que eu estou falando de antes de pandemia. Gente, eu vou dar alguns dados para a gente pensar. Nós passamos, em média, antes passávamos, né? Em média, 5 horas por dia em rede social. Isso, Facebook, Instagram, Twitter, 5 horas por dia. Aí a gente vai pensar o quanto disso é realmente produtivo ou não, né? Vocês sabem mais ou menos quantas vezes a gente toca no celular durante o dia? Chutem aí, quero ver no chat. Um chute alto, viu, gente? Já aviso que não adianta chutar baixo. Vamos ver, ninguém chutou. Tá bom, tudo bem. Olha aqui, 400 vezes. Ai, gente, vocês estão chutando muito baixo. A média, olha, 500. Antes da pandemia, a gente tocava, em média, o celular 2.600 vezes. Vocês imaginem isso agora, né? E 1 em cada 3 pessoas navega
tão interessante que a gente fica nessa hiperexposição à tela, né? Nossas interações, tanto pessoais, como as presenciais, como as virtuais, são interações diferentes. A gente consegue pensar o seguinte: quantos de vocês, quando a gente tinha uma vida normal, sabe, que a gente saía, ia no barzinho, encontrava os amigos, ia para a faculdade, falava mal do professor, isso, nessas interações sociais, quanto a gente fala da gente e o quanto a gente escuta o outro. Geralmente, numa interação presencial, a gente fala em média, isso nessa pesquisa que eu peguei, 40% da interação a gente fala sobre a gente e o restante a gente vai escutar o outro. E nas redes sociais, gente, a gente tem a mesma escuta? Já sabemos que não, porque nas redes sociais há uma fala, mas há pouquíssima escuta. E por isso que as redes sociais são tão dopaminérgicas. Dopamina é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar. É extremamente prazeroso eu dizer sobre eu mesma. Tanto que, em média, nas redes sociais, a gente fala 80% do tempo sobre nós mesmos. Então, o que eu quero chamar a atenção disso é que, mesmo antes de um contexto de pandemia, nós já estávamos num processo de hiperexposição à tela, nem sempre benéfico, né? E aí vem Covid-19 para brilhantar nosso 2020. Quem contaria com isso, gente? Eu nunca imaginei que fôssemos passar por uma situação como essa. E aí, a partir disso, nós tivemos que nos isolar. Então, o que já estava sendo um problema de hiperexposição à tela lá atrás, agora ficou um problema muito mais sério, né? E o que a gente tem de consequência quando a gente se expõe demais à tela? Não só, claro, a hiperexposição, mas todo esse contexto de pandemia, de uma situação diferente, a gente não sabe como lidar com isso aumenta muito o nosso nível de ansiedade. Mas assim, vou dizer para vocês, eu acho que coisas ruins acontecem todos os dias. Um dia a gente sai, perde ônibus, outro dia a gente bate carro, outro dia, sei lá, esqueceu de levar guarda-chuva, toma um super banho de chuva. Coisas ruins acontecem. Mas qual é a diferença de coisas ruins acontecendo e esse contexto da pandemia? A pandemia tem sido um estresse crônico. Quando a gente se estressa e quando a gente fica assim, recebe um susto, vamos colocar assim, eu bati o carro, né? Eu já bati o carro algumas vezes. Então, ok, eu bati o carro. Eu vou ter um nível alto de ansiedade naquele momento. Então, a gente sente taquicardia, ansiedade, angústia, medo. Mas isso tende ao quê? A normalizar. Chega até ficar um ou outro dia mais ansioso, angustiado, mas isso passa, né? Qual é a diferença disso para uma exposição crônica ao estresse, que é o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia? Eu tenho um aumento do nível de estresse, do cortisol e outros hormônios do estresse, mas esse nível não baixa. Eu estou sempre sendo estimulado. Todos nós estamos um estado de hiperalerta. A gente está sempre preparado para algum perigo. E isso é extremamente angustiante. Isso faz com que a gente durma mal, que a gente fique mais ansioso. Nós tivemos um aumento absurdo nessa pandemia de abuso de bebida alcoólica, muito maior do que a gente já tinha, e a gente sabe que muitos aqui, né, eu acredito que são de população acadêmica, os acadêmicos eu sei que não fazem nenhum tipo de abuso, né, de bebida alcoólica, mas outras pessoas fazem, né, e aí a gente tem tido uma piora desse abuso nessa situação de pandemia. Tudo isso é o quê? Tentativas de lidar com uma situação extremamente angustiante, que é a pandemia, né? A pandemia junto com esse isolamento social. Então, o que é interessante da gente pensar com tudo isso, assim? Eu olho para esse contexto mundial, essa hiperexposição à tela, o que eu escuto dos pacientes no consultório eu não aguento mais assistir aula online, eu
isso cansa. Eu escuto os professores dizendo, eu não aguento mais dar aula online, isso cansa. Todos nós estamos percebendo o quanto é cansativo viver virtualmente, né? Mas a gente consegue mudar esse contexto? Quem dera, né? Eu acho que eu gostaria muito de mudar esse contexto e voltar à minha vidinha de antes, que eu já adorava, era super feliz. Mas a gente não tem como mudar o contexto. Que tipo de estratégias a gente pode desenvolver nesse momento para dar conta de tudo isso, né? Eu acho que uma coisa importante da gente pensar é o seguinte: o que a gente tem de recurso? Quando eu digo recurso, a gente vai pensar nas nossas habilidades pessoais, né? Não adianta a gente olhar, isso as mídias sociais trazem de uma maneira, eu vou dizer até perversa, né? Não adianta a gente se comparar com o outro. Cada um tem uma construção de vida, e isso é de uma vida inteira. Eu, Adna, não sou a Adna agora, não sou a mesma de 2 anos atrás, não vou ser a mesma de 1 ano para frente, mas eu sou a construção de todas as minhas vivências e memórias até esse momento, né? Então, quando eu vou pensar em recursos, eu tenho que olhar os meus recursos. Eu não posso olhar uma pessoa lá que está sofrendo muito mais do que eu e pensar, olha isso, gente, ela está sofrendo, não tem direito de sofrer, porque eu estou numa situação melhor. A gente não sabe quais são as habilidades de enfrentamento de cada pessoa, né? Lógico que eu não estou justificando o sofrimento, mas estou dizendo que, a partir disso, a gente pode se cobrar menos quando a gente deixa de olhar para o outro. Não só de olhar para o outro, mas permitir que o outro nos julgue menos também, né? A gente leva muito em consideração o que o outro diz a nosso respeito, ou grande parte das vezes a gente vive em função do olhar aprovador do outro, e isso é extremamente desgastante. No momento de extrema exposição social com as mídias sociais, nesse momento que está todo mundo dentro de casa e a gente só pode se expressar por meio virtual, isso fica ainda mais evidente, né? Outra coisa importante, quais são os recursos? Vou dar alguns exemplos para a gente pensar. As nossas crenças. Então, assim, pessoas que são religiosas podem usar a religiosidade como uma possibilidade de enfrentamento. Os nossos recursos econômicos dizem muito a respeito dos nossos enfrentamentos, né? Eu estava discutindo ontem até com uma paciente aqui no consultório, não tem como a gente dizer de isolamento social, que é difícil para uma pessoa que foi lá, alugou uma mansão na praia e está fazendo o isolamento dela lá, né? Comparado com alguém que mora na favela, que não tem nenhuma condição de isolamento. Então, assim, recursos econômicos fazem diferença no enfrentamento? Claro que fazem, né? Os nossos fatores genéticos, né? Se a gente for pensar em predisposição a transtornos mentais, a gente tem que considerar a questão genética. E nós temos estratégias de enfrentamento ligadas à questão da personalidade também. Se eu tenho uma personalidade mais otimista, isso mostra em vários estudos que o otimismo nos ajuda no enfrentamento, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte: quantos aqui usam como estratégia de enfrentamento, por exemplo, dormir? Gente, sabe quando você tem uma prova que você tem que estudar, o que você faz? Dorme para esquecer tudo isso. É uma ótima estratégia de enfrentamento e esquiva da realidade, né? A gente pode comer, né? Quanto mais comida gostosa, melhor. Quanto mais doce, melhor. A gente pode beber como fuga da realidade, a gente pode usar drogas, a gente pode até tentar suicídio, né? Que seria o nível máximo de uma esquiva da situação. Tudo isso são mecanismos nossos de enfrentamento. Mas é interessante da gente pensar que quando a gente tem uma personalidade mais otimista, ok, isso me ajuda. Mas o otimismo não ajuda no sentido de, sabe aquela ideia de Poliana? Ai, tá tudo lindo, tudo vai dar certo. Otimismo não é isso. Otimismo é saber lidar com os seus recursos. Então, entender quais são as nossas potências e os nossos limites. Uma coisa importante da gente pensar é: o otimismo nos faz pessoas mais flexíveis. E aí
chego no ponto que eu já passo a palavra para o digníssimo para a gente falar sobre flexibilidade. Não estou dizendo só para uma flexibilidade física. Sabe aquele alongamento que você tinha quando era criança e agora trava tudo a coluna de ficar sentado no computador? Não é só dessa flexibilidade, mas uma flexibilidade de pensamento. A partir do momento que eu não consigo mudar o meu externo, o meu entorno, eu posso mudar as minhas estratégias de enfrentamento. E como é que eu mudo estratégias de enfrentamento? Testando. Então, assim, eu comecei a dormir como uma estratégia de enfrentamento. Eu vi que eu não fui bem na prova, não deu certo, né? A gente deixa para a última hora, começa a ficar muito ansioso, não dá certo. Uma outra estratégia. Eu vou comer. Não, eu como porque eu mereço. Hashtag eu mereço. Essa é uma estratégia de enfrentamento que eu adoro usar. E aí, o que acontece? Nós temos que lidar com as consequências de comer mais do que se deve, né? Aí, o que eu acho muito interessante para a gente pensar, eu acho que nesse contexto de tanto estresse que a gente está vivendo, é muito importante a gente ser flexível e se permitir. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou a mesma pessoa desde que eu era solteiro, tinha 15 anos, uso o mesmo tipo de roupa, gosto das mesmas coisas. Sabe que não testa nada do novo? Quando a gente não testa o novo, a gente não se arrisca. E a gente tende a não se arriscar com o medo da exposição. Né? Por mais que a gente adore uma exposição social na mídia, mas essa exposição de será que vai dar certo ou não, ela traz um certo desconforto. Mas é importantíssimo que a gente, enquanto indivíduo, flexibilize. Sempre digo que eu acho que nessa questão da pandemia a gente não consegue controlar um monte de coisa, mas eu consigo pensar numa semana. A gente consegue saber se até dezembro vai acabar a pandemia? Não. A gente consegue saber se ano que vem vai acabar a pandemia? Também não sabemos, né? Mas o que a gente pode controlar? Eu posso pensar nessa semana. Ao invés de eu pensar sempre a longo prazo, curto prazo. E aí eu vou desenvolvendo estratégias de enfrentamento nesses curtos prazos. Então, deu certo essa estratégia? Ok, não, então eu vou tentar outra. Eu acho que o arriscar-se, se colocar em situações que são desconfortáveis, na maior parte das vezes, pode ser muito prazeroso. E eu acho que a arte traz isso de uma maneira brilhante, né? É uma ótima oportunidade da gente se arriscar. Hoje eu estava conversando com os residentes, foi muito engraçado que uma hora eles falaram assim, nossa, doutora, porque vai ter a live, você vai tocar piano? Falei, gente, eu estou falando de arriscar, mas não é arriscar nesse sentido, né? Então, é interessante da gente pensar que a arte pode ser um instrumento de enfrentamento, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e trazer uma surpresinha para vocês no final. Mas eu acho que o recado é esse, que a gente dê conta dessa realidade, até porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas que a gente use da nossa criatividade para trabalhar com isso. Muito bem, é isso, né, pessoal? Boa noite, então, muito obrigado. Brincadeira. Eu acho que isso que a Adna traz, né, é extremamente importante para pensar a questão da flexibilidade para essa flexibilidade é uma flexibilidade de pensamento, de fazer escolhas, de decisão, né? E isso é algo que para a arte faz parte da própria arte, né? E colocar-se em risco, sim, tocar piano, você vai tocar piano, vai cantar, isso é se colocar em risco também. Eu vou tentar ver se eu consigo responder um pouquinho durante a minha fala. Eu fiquei um tempo pensando como que eu poderia contribuir depois, assim, né, vir depois da minha esposa é muito, muito complicado, porque eu não tenho essa eloquência toda, mas eu fiquei hoje tentando pensar um pouco o que eu poderia trazer aqui para essa discussão, do campo, né, do lugar da arte, como um artista, como músico, que pudesse, ao mesmo tempo, romper com o senso comum e trazer algumas reflexões que contribuísse, né, para toda essa discussão da saúde mental e, enfim, o que o pessoal aqui
da enfermagem, da PROEX, enfim, que a Elisa já apresentou, né, tem promovido durante essa sequência que está tendo de eventos, né. E aí eu fiquei pensando um pouco em algumas palavras que têm sido bastante recorrentes durante esses últimos 5 meses, acho que 5, né, 4, 5 meses, que é esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? E aí eu fiquei pensando, que palavras seriam essas? Acho que a gente nunca falou tanto a palavra vírus, ou até, sendo mais específico, coronavírus, né? Não só palavra, mas como algumas expressões, né? Isolamento social, acho que a Adna trouxe um pouco disso também, ela inicia falando da questão do isolamento social, do virtual ou da virtualidade, ela também trouxe na fala dela os riscos e, ao mesmo tempo, como isso tem sido, né, a ferramenta possível para esse momento. Lives, minha mãe não sabia nem o que era essa palavra e agora faz parte, né, você vai fazer uma live, vão fazer uma live hoje, ela acha que a live, né, ali, o momento, qualquer transmissão, ia estar certa, no fim, é isso, mas a gente está usando essa palavra, já incorporou bastante essa palavra. Outra palavra é crise, né, crise sanitária, crise social, crise política. E uma outra expressãozinha que é o novo normal, né, se fala muito hoje de uma nova normalidade. Então, a minha reflexão hoje para pensar a arte e a saúde mental nesse processo de diálogo que a gente quer estabelecer, eu vou tentar ver o que tem a ver tudo isso com a arte, com a expressão artística, né? E no primeiro momento, se eu demorar muito, vocês dão um toque, eu não vou ficar olhando o relógio, tá? Num primeiro momento, fiquei pensando assim, bom, será que é importante dizer ou tentar dizer o que é arte, né? O que significa arte? E qual a função da arte, né? Para que serve a arte? A Adna está trazendo aqui uma possibilidade, né, dela como ferramenta, mas para que serve a arte, né? E aí eu pensei, bom, não vai dar tempo, né? Porque isso, toda a história da arte está tentando responder, a estética tenta responder isso, mas a gente tem que partir de algum lugar para a gente pelo menos dizer, né, conseguir ter um denominador aqui, embora isso seja impossível na arte, porque a arte não é uma coisa só, né? Mas para a gente partir de algum lugar, a gente vai entender que essa arte como aquilo bem geralzão, aquilo uma manifestação, né? Se é uma manifestação, está no campo aí do social, da cultura, mas para além disso, vamos pensar na arte como uma ideia de discurso. E se ela é discurso, então ela está repleta de sentidos e de significado. O discurso ele vem muito carregado, não existe uma palavra sequer no discurso, na oralidade, que não seja carregada de valores, que não são carregadas de sentidos. Então, a gente vai partir um pouquinho da arte por essa dimensão, da arte como um discurso, e por ser um discurso com uma função social bastante forte. Eu acho que cabe, a Elisa falou, eu falei um pouco, cabe dizer de onde eu falo, né? Eu falo como músico e como professor. Então, pensar na arte, para mim, eu estou pensando muito também do meu lugar de fala, que é a música, né? Então, a gente pode pensar aí já esses vários discursos de vários modos, por várias linguagens, né? Então, artes plásticas, a música, a literatura, o teatro, né? Que aí a gente começa um pouquinho também a pensar isso de forma mais ampla, né? Porque eu também não sei com quem eu estou falando aqui, que conceitos tem, então eu achei melhor partir de algum lugar para a gente poder estabelecer uma conversa que possa ser mais entendida.
por ser um discurso, ela possui um papel na sociedade muito importante, porque eu acho que aqui, eu não sei em quanto nós estamos, quase 50 pessoas, eu acho que é impossível aqui encontrar alguém que não, aprecie, que não tenha um processo de fruição, ou até que faça arte. Né? Eu acho que dos 45 aqui, 44, 43, né? Não sei, tirando nós dois, acho que nós estamos em um só. Não acho que é impossível não ter pessoas que têm alguma relação com a arte. Ah, não sou artista. Tá, mas você escuta música, você assiste, né? Eu estou falando do forma de fazer uso da arte. Eu não estou falando agora da partir do ponto de vista do artista. Então, só aí já demonstra o quanto como a arte é importante na sociedade, né? Porque ela permeia todo as nossas práticas, né? E isso também me faz pensar o quanto hoje a pandemia ou todo esse processo que a gente está vivendo tem evidenciado algumas coisas, tem colocado tem trazido à tona muitas coisas. Uma delas é o valor da pesquisa, o valor da ciência, né? Porque muitas pessoas têm percebido, e tardiamente, estou falando aqui de governantes, estou falando daquelas autoridades que estão ali com o poder do recurso financeiro, né? Tem visto que hoje, bom, sem universidade, sem pesquisa, não vai ter vacina, a economia não volta, nada acontece. Mas, por um outro lado, nós também temos visto o quão a arte tem sido valorizada, né? Pelo menos. Isso não quer dizer 100%, né, eu estou falando pelas pessoas, né, não pelas políticas públicas, etc., mas pela sociedade. Né? Então, aí já demonstra um primeiro ponto que eu queria trazer dessa importância como um valor social. Né? Bom, nessa ideia de discurso, o que eu quero trazer um pouco aqui, já que eu não estou com uma fala especializada, para pessoas especializadas, né, para específicos de arte, se ela é um discurso, ela tem em si aspectos que vão além dos aspectos estéticos, né? Então, essa relação com o simbólico, essa relação com o social, é algo que circunda o universo artístico. E esses universos, eles estabelecem territórios diferenciados em diferentes linhas geográficas, com diferentes grupos, mas ele é um fenômeno social, um fenômeno que está presente em todas as culturas. E aí eu fiquei pensando no seguinte, a primeira coisa, né? Se ela é do campo do social, se ela é do campo da cultura, a arte também serve como uma interação social, uma interação entre os sujeitos. Ninguém faz arte, vou pensar aqui agora no campo da música, que eu acho isso muito, né, mais fácil de eu dizer. Ninguém faz música para ficar só no seu cubículo ali, no seu estúdio, no seu quarto. Nós fazemos porque nós queremos interagir com alguém. Nós queremos também um processo de cooperar com alguém, de pensar com o outro, de tocar com o outro. E aí todas as artes, eu não consigo pensar em nenhuma arte que é feita só para o artista. Não, o artista quer o artista e aqui agora todos que fazem arte e participam, né, querem interagir com o outro. E como disse a Adna, se somos seres gregários, nós precisamos da arte também para essa interação, para melhorar essa nossa interação social. E aí eu fico pensando hoje, nos dias de hoje, talvez a música seja uma das mais fortes, embora eu acho que está tendo um movimento muito interessante no teatro também, né? Teatro sendo feito assim, de forma remota, né? Mas a música tem sido muito usada. Eu fico pensando que
o termo, né? E aí vem o primeiro termo que eu queria discutir, isolamento social. Talvez não seja esse termo, né, o mais adequado, porque a pandemia, ela nos exige o distanciamento físico, mas não nos isolarmos socialmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é interagir com o outro, mas estamos distantes fisicamente, exceto eu e minha esposa, e meu filho, que está aqui também participando. A gente está aqui interagindo, mas não estamos isolados. Então, uma das coisas que a arte promove, que a música, enfim, é essa interação, mas não o isolamento. Então, a primeira palavra que eu queria costurar, eu acho que aí acho o lugar dela. Então, se a arte é do campo social, ela é também do campo das ideias. A arte, ela nos faz refletir. Talvez seja um jargão pensar isso, mas eu acho importante trazer aqui, né? A arte, ela está para nos provocar, nos colocar em risco, também nesse sentido, em termos de conflitos cognitivos, de pensar sobre nós mesmos, de pensar a sociedade, de pensar a política, de pensar, enfim, em todos os campos, né, do mundo, e tudo isso está muito interligado, né? Tudo faz parte, né? Quando a gente pensa, vamos fazer um diálogo entre medicina e música, é muito fácil, porque no fim, quando a gente vai pensar na essência, tudo está interligado, porque essa é a essência do ser humano. O ser humano não é fragmentado, não é segmentado, né? Então, as suas práticas também não devem ser, né? E pela música não, desculpa, força do hábito. Pela arte, pela música também, né, faz parte desse universo. Estar no campo das ideias, ela também tem ela também é virtual. E aí eu trago a palavra virtualidade, né? Porque ela também tem esse campo virtual, mas ela também ela também é real, né? Ao mesmo tempo que ela é virtual, ela é real. No campo das ideias, inclusive, que a gente pode refletir e pensar sobre arte, no real nós modificamos esse real, né? E esse real também modifica essas nossas ideias. Então ela consegue ser virtual, mas ela também é do campo do real. E por essas reflexões, por esses conflitos, a arte também nos faz refletir ou pensar sobre as crises, né? E palavra crise hoje é muito interessante. Gente, já falta 5? Falei 5 minutos? Não. Falta 5, tá. A palavra crise é muito interessante. Eu fui recorrer também pela minha... falei, né, que eu falo da educação e falo também da arte, né, do campo da música. Eu fui recorrer ao Boaventura de Souza Santos, o sociólogo português. Ele tem um livrinho, para quem não teve oportunidade, está disponível em PDF, depois eu passo para o pessoal também aqui do evento, chama-se A Pedagogia do Vírus. E o Boaventura, como muito ligado que ele já traz um livro. Eu falo livrinho, mas é pela quantidade de páginas, não pelo conteúdo. E ele vai tratar justamente desse período de pandemia e a educação e a sociologia, por ele ser sociólogo. E ele traz uma ideia de crise. Ele diz assim, crise, na sua essência, ela é, a palavra, né, etimologicamente, ela é excepcional e passageira, e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado das coisas. Por outro lado, quando a crise é passageira, ela deve ser explicada pelos fatos que a provocam. Mas quando se torna permanente, a crise transforma-se na causa que explica todo o resto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa crise financeira, ela já não é mais aquela crise que a gente está tentando explicar, né? Ela já virou um projeto. Quando a gente fala dessa crise das desigualdades, dessa crise da miséria, dessa crise da educação, parece que ela já deixou de ser, na sua ideia, como uma crise passageira, né, excepcional, para algo que vira quase que uma
uma política, um projeto que justifica depois cortes, né? Justifica cortar da cultura, justifica cortar verbas, justifica tirar disciplinas da escola que envolvidas a isso, etc. Né? E, muito bem, e aí eu estou quase acabando, não vai dar tempo de eu vou pular algumas coisas aqui, eu não sou tão objetivo como a minha esposa. Eu tenho 20 páginas aqui de reflexões. Mas eu fui a um outro texto também, que aí eu acho que vai ajudar a gente resolver o tema, a pergunta que foi lançada para a gente para essa noite, que é: a arte sustenta o ser durante a pandemia? Eu achei, assim, bastante, até quando vi, provocativo e tomar um certo cuidado até, né, porque a arte, ela sim pode sustentar, mas ela não é a única estratégia, como a Adna colocou. A gente não pode dar a ela um valor redentor, de redenção, de salvar o mundo, ou messiânico, mas ela também pode ser isso, assim como pode ser outras, um universo enorme de possibilidades da gente enfrentar tudo isso. Mas aqui sim, eu acho que ela pode, né? E aí eu vou fazer a última reflexão dizendo assim, por que ela pode, então, ser esse suporte, né? E aí eu fui a um outro texto, e eu estou acabando. Não, que você pode falar. Obrigado, Regina. Obrigado. Regina, é assim, viu? Então é importante, quando a gente for ter uma conversa, tá a Regina por perto para... Leandro, você pode falar mais. Obrigado. Minha sogra também. Mas aí eu fui em um outro texto do Rubem Alves, né? Esse filósofo que morreu faz pouco tempo, professor da Unicamp. E ele tem uma reflexão, um texto que chama, está num livro dele, uma coletânea que foi uma junção de crônicas, de textos dele, chama Educação dos Sentidos. E lá nesse texto ele evoca ali uma filosofia do Santo Agostinho, tratando sobre aquilo que é útil e inútil. Santo Agostinho, ele vai dizer que que as coisas, tudo no mundo, as coisas são divididas em duas ordens. Uma ordem é do uti e a outra ordem do frui. Então, uma da ordem do útil, do utensílio, daquilo que é ferramenta, e a outra na ordem do frui, na ordem do prazer, na ordem da fruição. E aí, buscando esse texto e trazendo esse texto aqui para o nosso debate, onde a arte estaria? Será que a arte ela é apenas útil, apenas ferramenta, ou a arte também é do campo do frui, do campo do prazer, e eu diria até do campo das coisas inúteis? Será que a arte é útil ou inútil? E aí eu fico tentando justificar isso, né? Vamos ver se eu consigo. Então, muita gente, e até na história da humanidade, tende a achar a arte no campo apenas do prazer, né? Apenas do campo estético, como se a arte também não fosse do campo da razão, do campo racional, e, nesse caso, útil e até ferramenta, né? Então, eu entendo, num primeiro momento, que a arte é justamente as duas coisas. A arte, ela é essa ferramenta, ela é do campo do uti, mas ela também é do campo do frui. A arte, ela é afeto, mas também é cognição. A arte, ela é pensamento, mas também é prática. A arte, ela é psicológica, mas do campo do psicológico, mas também do campo social. A arte, ela é conflito, ela é crise, mas ela também é alívio, ela também é tranquilidade. A arte, ela pode ser o questionamento, a pergunta, mas também a resposta. Ou seja, não se trata de uma coisa ou outra, mas são
as duas coisas ao mesmo tempo, interligadas, interdependentes, é parte e todo ao mesmo tempo. Não há como separar uma coisa da outra. Portanto, a arte, ela propicia desequilíbrios, e aqui quando eu falo desequilíbrio, é aquilo no campo que a Adna colocou, de você se jogar numa ação, de você se pôr a ser provocado, é isso, desequilíbrio que me motiva, né, aí nesse sentido, a resolver uma situação. Ela é dinâmica, ela é algo viva, ela como eu disse, parte toda ao mesmo tempo, e ela é interação com o mundo, com o outro, né? Com o mundo, que aquilo é externo a você, mas também consigo mesmo. Ela faz você significar o próprio mundo, fazer leituras deste mundo, mas também significar a si mesmo. Bom, e ela, acima de tudo, né? Todo esse campo, ela se dá sempre num tempo e espaço, né? Seja ele remoto, seja ele no mesmo espaço físico, mas é sempre no tempo e no espaço. A gente necessita disso para se fazer arte, sobretudo aqui eu estou falando muito mais do meu campo da música. Não se faz música sem esses dois elementos, o tempo e o espaço. Assim, então, retoma a pergunta: a arte pode sustentar o ser novamente? E assim, eu acho que cada um consegue pensar ter aí a sua reflexão, que acho que esse já é um fazer bastante artístico, mas a gente trouxe para ajudar a ilustrar isso um depoimento de uma pessoa muito especial para nós dois, uma amiga nossa da universidade, ela vai se apresentar também no vídeo, então não vou falar muito, que é a Silvia Borba, cantora Silvia Borba. Então nós vamos ter a chance de ouvi-la, ela estaria aqui conosco hoje, mas por conta de um outro compromisso de artista, estaria na rádio, dando entrevista, etc. Ela não pôde estar, mas ela nos enviou um vídeo com um depoimento, e eu pensei justamente nela, porque eu acho que ela é uma pessoa que sintetiza muito bem esse momento que nós estamos vivendo, porque principalmente dessa questão de se reinventar, de ser provocado, de buscar alternativas para manter a vida artística, a vida psíquica e a vida social também. Então, acho que a gente pode agora, Elisa, não sei quem vai soltar, o depoimento da Silvia Borba, e depois a gente volta para finalizar. Olá, pessoal. Eu fui convidada para falar sobre a importância que a música e a arte têm tido na minha vida durante esta época de isolamento social. Eu gostaria de falar para vocês que a música tem uma importância na minha vida desde antes do isolamento. É lógico que nesse momento essa importância ela se intensificou bastante, mas a música tem tido há alguns anos, mais de 15 anos, por exemplo, uma importância muito grande na minha vida, porque a minha vida é uma vida, não vou contar aqui o que, mas uma vida com muitas tragédias, né? E a música ela tem me mantido com uma sanidade suficiente para eu levar a vida normal dentro do que é possível. Eu sou funcionária pública, eu trabalho na universidade há 26 anos e tenho uma vida que tem muitas tragédias. E a música ela tem me resgatado. Se não fosse a música, nem sei o que seria de mim. Na verdade, eu acho que eu teria enlouquecido. O tempo que a música passa pela minha vida para esse resgate é desde que eu me entendo por gente. Ela tem uma importância maior há uns 15 anos, de uns 15 anos para cá, porque passei por essas tragédias, que foi a perda de um filho, perda de mãe, uma separação traumática, mas
E a música ela tem feito na minha vida esse trabalho, né? Ela tem essa importância. Durante a pandemia, as coisas, elas tomaram outro rumo, porque eu, eu achei que eu ia enlouquecer, na verdade, porque a música, ela tinha esse papel de encontrar com as pessoas, de fazer música, de não pensar nas tristezas. Mas eu fui obrigada a ficar isolada, trancada dentro de casa. E aí, por obra divina, eu acredito, né, que eu fui inserida dentro de um contexto de exposição midiática dentro das redes sociais e aí, por conta disso, todos os dias eu tenho alguma coisa que fazer em rede social através de lives, né? Eu tenho participado de muitas lives, muita gente me solicita na verdade, tenho trabalhado muito. A música tem tido... Eu tenho que preparar um repertório todos os dias, por exemplo, para cantar, né? Eu canto, toco um pandeirinho aqui para me acompanhar e isso tem feito, assim, com que eu não enlouqueça, porque ficar trancado dentro de casa todo esse tempo, eu estou trancada desde o dia 17 de março, né? E quando a universidade parou as atividades, eu fiquei dentro de casa e não saí mais, né? Eu saio, assim, quando é para ir para um médico. Eu tenho 2 filhos e para ir no mercado os filhos vão. Eu só saio para ir no médico ou quando acontece alguma coisa na universidade que eu tenho que atender por solicitação dos meus chefes. Mas o normal é eu ficar dentro de casa, entendeu? E eu achei que eu ia enlouquecer. E aí veio essa nova realidade, né? A nova realidade é uma realidade de estar em contato com as pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho conhecido muitas pessoas do Brasil inteiro, muitos músicos, muitos cantores, e isso tem me feito um bem fantástico, assim, sabe? Eu não tenho nem como agradecer a Deus por tudo isso, né? Eu tenho participado de uma live que é diária, de uma cantora do Rio de Janeiro, chama Tereza Cristina, e nessa live, todos os dias eu canto uma música, né? Para mostrar para vocês o que eu faço nessas lives, eu vou cantar uma música para vocês saberem se vale a pena. Tá bom? E quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao professor Leandro Reis e a sua esposa, Adina, que me convidaram para fazer esse depoimento aqui, para falar sobre essa minha experiência, né? E é uma coisa que eu preciso falar para vocês é que além de ter esse contato, esse trabalho com as redes sociais, eu ainda estou ganhando um dinheirinho, tá bom? Isso é importante também, tá bom? Eu vou cantar aqui um samba chamado Menino Deus, do Mauro Duarte e do Paulo César Pinheiro, que foi gravado pela Clara Nunes, tá bom? Vou cantar só um trechinho para vocês terem uma ideia. Raiou, resplandeceu, iluminou, na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu, iluminou, na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota
Nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu, que o menino Deus nasceu, que o menino Deus nasceu. Obrigada, gente. Vocês sabem que não é fácil cantar sem acompanhamento, viu? Vocês me desculpem qualquer deslize aí, tá bom? Obrigada e bom trabalho para vocês. Muito bom, né? Maravilhosa, né? É de emocionar. Acho que a Sílvia, com o depoimento dela, ela mostra que a arte, ela é resistência e reinvenção, acima de tudo, né? A gente resiste e se reinventa e reinventa o próprio mundo, né? Então, fiquei muito emocionado. Nós recebemos o vídeo hoje da Sílvia, fresquinho, ela acabou de fazer e mandar para a gente. Foi uma emoção muito grande, porque eu acho que sintetiza muito o que a gente coloca aqui e quis trazer para a gente pensar sobre a arte e esse bem-estar, né, do sujeito, né? E eu acho que a Sílvia, ela traz isso muito, ela disse um pouquinho da trajetória de vida dela, e a gente entende que todos temos trajetórias diferentes, né? Cada um tem o seu... A gente sabe onde o sapato aperta, né? E a mensagem que a gente queria trazer é justamente isso, que a gente consiga descobrir formas de enfrentar tudo isso, né? Seja cantando, seja assistindo séries e filmes, seja a gente interagindo nessas oportunidades, como essa live. Eu achei lindos os comentários aqui. Arte como sublimação, acho que a Kátia colocou brilhantemente. Eu não sei se foi a Rosângela que colocou a questão de a arte, ela não tem como ser egoísta, né? E eu acho que ela pode ser extremamente democrática. Então, esse é o nosso recado. E a gente quer deixar assim, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas para a gente interagir, se quiserem abrir as câmeras, microfones, nós estamos à vontade para conversar com vocês. Era isso, obrigada. Silêncio no ar. Não vai ter palhinha do Leandro e da Adna, não, gente. Olha, esse negócio de quem sabe faz ao vivo é uma sacanagem. Obrigado. Ai. Bem, eu acho que então a gente encerra. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, corajosos numa quinta-feira à noite, estar aqui escutando a gente falar um pouquinho e compartilhar um pouco da nossa vivência. Gostaríamos muito de agradecer. Sintam-se abraçados, mesmo que virtualmente, né? E agradeço o convite do pessoal da Liga, pelo carinho, Nossa, a Elisa assessorou a gente o tempo inteiro, então, muito bacana. A gente agradece. Sintam-se abraçados, força para todo mundo nesse momento tão difícil, né? E aproveitem, porque a programação que a Liga montou, gente, tem uma fala melhor do que a outra, né? Não tem como a gente não fazer propaganda, porque foram temas muito legais que o pessoal separou aí. Então, por favor, prestigiem. Grande abraço para vocês. É para sair? Tchau, tchau, tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau, lindos. Ótimo. Tchau. Uhul. Beijos.